Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a forma correta de você otimizar suas campanhas dentro do Google Ads e qual a principal otimização que você faz para, de fato, alavancar os seus resultados. Então, se você já gostou desse tema, me acompanha aí. Aqui é o Diego Damascena, CEO e gestor de tráfego da Maker Academy. Aqui eu particularmente trago conteúdos sobre anúncios online, sobre como você vender através da internet e como você atrair potenciais clientes todos os dias para você ter a oportunidade de vender o seu produto e o seu serviço. E um recado extremamente importante antes de a gente iniciar o conteúdo de fato. Aqui abaixo vai ter todos os links para você poder se inscrever no nosso canal, para você poder acompanhar os nossos conteúdos, para você poder também ser informado das novas oportunidades que vão vir aí no nosso canal. Sempre tem conteúdo novo de várias áreas desse mercado digital, e se você quiser se profissionalizar também nessa área do digital, você quiser criar uma profissão, se você quiser viver disso, aqui abaixo também tem um link para você conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre como você otimizar suas campanhas de forma certa dentro do Google Ads e qual otimização realmente eu preciso fazer de fato para que as minhas campanhas alavanquem, para que elas tenham mais resultado, como aumentar os resultados das minhas campanhas, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para a tela do nosso computador, você vai entrar aí dentro do seu gerenciador de anúncios do Google Ads, dentro da plataforma do Google Ads, para você poder ver as suas campanhas ali. E aqui, essa é a cara dela, que tem algumas informações, alguns relatórios e tudo. Primeiro ele mostra para nós assim, a questão das impressões, os cliques, o CPC médio e o custo. Isso aqui você pode otimizar e colocar qual resultado você quiser ver quando você entrar na sua campanha. E antes de eu falar para você qual a forma correta de você otimizar sua campanha dentro do Google Ads e falar logo depois, principalmente, qual é a principal otimização que você faz para você realmente, de fato, alavancar o seu negócio, você alavancar suas vendas, os seus serviços e alcançar mais potenciais clientes. Primeira coisa que você precisa fazer, clica aqui do lado esquerdo, nesse menuzinho aqui, ó, você vai clicar em campanhas. Depois que você clicar em campanhas, aqui vai aparecer para você todas as campanhas que estão ativas, e ele também vai aparecer muitas vezes algumas sugestões para você, que o Google vai sugerir para você poder fazer otimizações dentro da sua campanha. E o que que nós precisamos entender antes de ir de fato para a parte da otimização? Precisamos entender qual que é o tipo de campanha que eu estou utilizando aqui dentro do Google Ads e qual que é o objetivo que eu estou buscando aqui dentro do Google Ads com as minhas campanhas. Que nem, por exemplo, essa campanha aqui, ela é uma campanha de pesquisa. Então, quando a pessoa digita alguma informação no Google, eu posiciono lá a minha campanha para ela poder clicar e entrar em contato comigo, ou ela ir para o nosso site ali, ela conhecer alguns produtos, né? Então, essa aqui é uma campanha de divulgação de alguns produtos que nós temos. E então, o que que eu preciso levar em consideração agora já no início, que eu preciso entender para depois poder otimizar de forma correta? Eu preciso entender algumas métricas primeiro. Ele tem aqui, por exemplo, o custo da campanha, as impressões, as interações, a taxa de interação, o custo médio da campanha. Aqui tem as conversões, nós temos o custo de conversão, a taxa de conversão, e depois ele também tem várias outras métricas que você pode, que nem clique, que é CPC médio, que você pode depois também estar adicionando e ajustando essas colunas com as métricas mais importantes que você quiser. E aqui ele também tem um tipo de estratégia que está sendo utilizada nessa campanha, que é uma parte importante também. Então vamos lá, algumas métricas que a gente precisa considerar, principalmente dentro do Google. Saber se a nossa campanha, primeiro, ela está sendo mostrada, se ela está sendo exibida. Segundo, se nossa campanha está tendo cliques, porque se não tiver clique, não tem potenciais clientes ali. E depois, uma outra coisa importante que nós precisamos saber é a questão das conversões. Então, agora sabendo essas três principais informações, primeiro, se a nossa campanha está de fato sendo exibida, se ela está, né, tendo impressões aqui, ó, porque se ela não tiver impressão, ela não tem clique, se não tem clique, o fluxo não segue. Então, beleza, primeira coisa que eu preciso ver, minha campanha está tendo impressão? Está tendo impressão, beleza. Depois eu preciso ver aqui, por exemplo, minha campanha está tendo clique? Está tendo clique, show de bola. Depois eu vou para a parte principal da minha campanha, que a parte principal é o quê? Qual que é a primeira coisa, qual que é a estratégia que eu estou usando, qual que é o objetivo da minha campanha, porque esse objetivo vai nortear agora as minhas otimizações. Porque qual que é a forma de fazer a otimização correta? Qual que é a principal métrica, qual que é a principal otimização que eu vou fazer dentro da minha campanha do Google Ads?
A principal otimização que você vai fazer é baseada nas conversões, porque não adianta eu ter um termo com muita impressão, com muito clique, mas não me gera conversão. Então, essas conversões também, você precisa configurar muito bem dentro aqui do Google. Tem outros vídeos aqui no canal que ensinam você a criar as conversões, você adicionar no teu site, como você configurar tudo isso certinho. Então, depois você pode dar uma conferida se tiver dúvida nisso. Mas aqui, a parte mais importante vai ser baseada nas conversões. As outras métricas que tem aqui, a maioria delas vai servir depois para você como secundária, como auxiliar da métrica principal. A métrica principal é conversões. Então, aqui eu tenho o custo médio, por exemplo. Se eu for com o mouse aqui e tiver dúvida, ele já me dá um breve resumo. O que que significa o custo médio por integração? Como que ele funciona? Ele vai te dar um exemplo aqui. Se eu tiver dúvida sobre a taxa de interação, você vai com o mouse em cima, ele vai te explicar. Então, a primeira métrica, a primeira informação importante que eu preciso para otimizar, conversões. Está tendo conversão? Tá. Depois eu tenho que vir aqui, ó, e ver o custo por conversão. Então, nesse período aqui do dia 1 ao dia 28, eu tive 58 conversões a um custo médio de 404 e eu ia falar 447, mas não é, é 4,47 o custo de cada conversão que eu tive. Beleza, e aqui eu tenho o CPC médio. O que que é o CPC médio? O CPC é o custo por clique, quanto que eu estou pagando para cada pessoa clicar no meu anúncio, e ele está em torno de 0,23. Por que que isso é importante? Para eu saber se os meus cliques eles estão qualificados ou não. Mas lembrando, o clique aqui, ele é uma métrica secundária, porque eu tenho que me basear pelas conversões. Porque se eu tenho termos que estão convertendo bem, eu deixo eles funcionando. Se eu tenho termos que está tendo muito clique e não está convertendo, esses termos eu preciso negativar, porque muitas vezes o clique está barato, muitas vezes tem muito clique, mas não converte. Então, se eu quero de fato otimizar minha campanha da forma certa e fazer com que ela cresça, que alcance mais pessoas e eu aumente o meu resultado, eu tenho que focar exatamente no meu objetivo, na minha estratégia. E a campanha, quando você criar, muitos vão falar para você, cria com CPC, vai começar a mostrar mais e não sei o quê. Meu conselho, é melhor criar com CPC ou é melhor criar já direto com a questão de maximizar conversões, maximizar cliques ou maximizar conversões? A minha indicação já começa com a estratégia correta. Você quer conversão? Começa com conversão. Você quer clique? Começa com clique. Porque aí aqui a campanha ela já vai começar a entender e começar a buscar pessoas parecidas com a estratégia que você escolheu. Mas, se você quer testar, também seria importante você testar, entrar ali dentro da campanha, cria uma, testa durante um tempo, depois você cria outra e você compara as duas para ver qual que foi a mais importante. Então, beleza. Então, agora nós vamos analisar um pouco mais internamente a campanha para mostrar para vocês qual que é a parte mais importante aqui, quais os termos, os anúncios e tudo, para você saber se você para ou se você continua, qual ação você toma. Só que antes de eu continuar aqui, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like e se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer aqui, falando especificamente sobre essa questão de otimizações. Então, vamos lá. Clica aqui em cima da campanha do nome dela, também é outra coisa extremamente importante, a nomenclatura das suas campanhas, para você achar as informações mais rápidas. Então, clica aqui, e aqui dentro dessa campanha, eu tenho o quê? Eu tenho 4 grupos de anúncio. 4 grupos de anúncios diferentes. Então, por aqui já começa a minha otimização, já começa aqui o meu ajuste baseado na onde? Baseado nas minhas conversões. Então, por exemplo, uma das ações que eu poderia tomar, eu tenho 2 grupos de anúncio aqui que não me trouxeram nenhuma conversão. Eles tiveram um custo, um de R$16,95, o outro também teve um custo baixinho, de R$1,75. Mas uma otimização que eu poderia fazer era pausar esses 2 grupos de anúncios, porque eles não me trouxeram conversões. Beleza, então vamos para os que trouxeram. Aqui, se você já sabe qual que é o teu CPA desejado, custo por aquisição ali, você já pode colocar aqui quanto que você deseja, em torno de 4, 5, menos ou mais, mas isso é extremamente importante você ter muita certeza para otimizar. Então, não se baseia nessa parte aqui agora, se baseia nas suas conversões. Então, vamos lá. Depois eu trago um vídeo especificado falando só sobre a questão de otimização baseada no CPA da campanha.
Eu vou pegar uma aqui só para a gente fazer um teste. Eu vou pegar a que está mais barata, por exemplo, ó, uma eu tive 20 conversões com valor de 4,88 e a outra eu tive 38 conversões no valor de 3,77. Então vamos pegar essa aqui do Lozit, que eu tive 38 conversões. Então aqui eu tenho alguns termos nessa campanha. Não tenho muitos termos, porque o foco é você ter termos bem específicos para você poder aparecer para a pessoa certa, na hora que realmente ela está pesquisando aquele produto. Então, baseado aqui em alguns termos, o que eu poderia fazer? Olhar aqui, por exemplo, quantos cliques eu tive, quantas impressões eu tive, o CTR para saber se está correspondendo, se as pessoas estão reagindo bem quando vê meu anúncio, elas clicam ou não clicam, mas a parte mais importante está aqui, ó. Esse termo aqui, ele me trouxe mais conversões, me trouxe 35 conversões, e esse outro aqui me trouxe 2,17 conversões, que é que muitas vezes a pessoa entra e digita 2 vezes o anúncio, ela reage 2 vezes em 2 anúncios diferentes seu. Então, dependendo é um outro ponto que o Google também nos ajuda a otimizar. Dependendo de como que está a sua configuração, ele divide a conversão, porque ele mostra depois para você que, suponhamos que você tenha 2 termos, a pessoa entrou 2 vezes no Google e pesquisou, e as 2 vezes ela entrou por um termo diferente na sua campanha. Então, ele pega 50% para um e 50% para o outro. E aí, assim, você consegue saber que os dois influenciaram na tomada de decisão da pessoa. Ela fez 2 pesquisas para poder converter realmente, de fato, na sua campanha. Beleza, então aqui, por exemplo, se eu fosse analisar grosso modo, o que eu faria? Eu pararia todos os outros termos e deixaria só esses dois rodando, porque foi os dois que realmente me trouxe conversão durante esse período. Só que esses outros aqui, por que eu vou deixar eles mais um tempo? Por questão estratégica, porque são termos que eu adicionei não faz muito tempo nessa campanha, não faz nem uma semana, então eu vou deixar eles rodando mais uns dias para ver se o que vai acontecer, para ver se ele vai conseguir trazer cliques, se ele vai conseguir trazer conversões. Se ele não trazer conversões, simplesmente eu vou lá e paro eles. Beleza. E um outro ponto importante, extremamente importante dentro do Google, que aqui sim está de fato o ouro do Google e a otimização mais importante que você pode fazer, que não está muitas vezes nem no termo que você colocou na campanha, mas sim como as pessoas procuraram, como as pessoas pesquisaram. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, com a campanha selecionada dentro do grupo de anúncios, olha, aqui na visualização das palavras-chave, ó, você vai subir um pouquinho e vai ter aqui, ó, insights e relatórios, e você vai vir nessa parte aqui, ó, termos de pesquisa. Aqui, em termos de pesquisa, ele vai te mostrar todas as pesquisas que as pessoas fizeram no Google e encontraram o seu anúncio. E por aqui também, muitas vezes, você vai ver que aquele termo que gerou 38 conversões, a pessoa talvez pesquisou mais alguma outra coisa que está relacionada àquele termo. Então, aqui você vai conseguir ver também, por exemplo, ó, esse termo aqui, ele já está na campanha, ele me trouxe, ó, 16 conversões, esse aqui me trouxe 3, esse aqui me trouxe 4 conversões, ó. Depois aqui mais para baixo, vamos ordenar por conversões. Ó, esse aqui, ele me trouxe uma conversão e não está não está adicionado na minha campanha. Então aqui o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono esse termo, adicionar como palavra-chave, clico aqui e automaticamente clico em salvar, ele vai lá para minha campanha. E aqui ele mostra até o tipo de correspondência que a pessoa usou para encontrar o seu anúncio, correspondência de frase. Então o que são correspondências, Diego? Não vou me aprofundar nesse tema, porque aqui no canal também já tem vídeos que eu explico exatamente como utilizar cada uma das correspondências, mas existe basicamente 3, que são correspondências amplas, correspondências exatas e correspondência de frase. Então, se quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar também depois aqui abaixo nos comentários ali, ou na descrição do vídeo, o link para você ver sobre as correspondências de frase, ou sobre as correspondências de frase, ampla e correspondência exata, para você aprender um pouquinho mais sobre como, de fato, colocar lá o seu anúncio da forma correta no Google. E beleza, então aqui, ó, esses aqui, ó, foram as pesquisas que os clientes fizeram dentro do Google e encontraram o meu anúncio. Então, por exemplo, esses termos aqui que geraram conversão, eu posso adicionar todos eles na minha campanha. E depois, o que eu preciso fazer também? Eu preciso olhar depois aqui. Uma parte importante é saber para quem eu quero aparecer, mas também saber para quem eu não quero aparecer. Então, outra coisa extremamente importante de fazer no Google é você entrar aqui, dar uma garimpada em alguns termos,
e dá uma olhada para ver se esses termos eles estão tendo muitos cliques e se eles estão gastando muito a sua verba, porque você pode vir aqui e negativar esses termos que as pessoas estão digitando ali, que nem, por exemplo, esse aqui, ó, eu tive aqui um clique, esse eu tive dois, esse aqui eu tive dois, esse aqui eu tive 12 cliques, ó. A pessoa pesquisou o nome do produto lá, tive 12 cliques, aqui o CTR dele tá bom, o CPC dele também tá bom, gastei em torno de ali quase R$ 5, não é um gasto tão alto, né? Porque a campanha ela tá rodando agora há um pouco tempo esses novos termos. Então, mas se suponhamos que esse custo aqui fosse muito alto, eu ia vir aqui e ia negativar essa palavra. Então, eu posso fazer até do mesmo jeito que eu fiz para adicionar, só que em vez de adicionar, eu venho, seleciono os termos, deixa eu só cancelar aqui, e vou colocar aqui, ó, adicionar como palavra negativa. Então, eu vou adicionar esse termo aqui, ele até diz a correspondência exata. Então, vou lá na minha campanha e adiciono como um termo negativo, para que quando a pessoa pesquisar esse aqui, ele não encontre o meu anúncio, porque é um termo que não está me trazendo conversões. Então, se você quer, de fato, otimizar da forma certa, da forma correta, qualquer coisa, volta o vídeo ali no comecinho, vai fazendo aos poucos, vai pausando, vai acompanhando, vai fazendo as suas otimizações e você faz primeiro, só relembrando, a parte mais importante, você se basear primeiro na sua estratégia, no seu objetivo, qual que é o objetivo da sua campanha, o que que você está buscando com ela. Depois, baseado nisso, você vai fazer as suas otimizações baseado nas conversões. Você sempre vai olhar as conversões, quais os termos estão te trazendo mais conversões, quais anúncios estão te trazendo mais conversões, porque depois aqui também, ó, ele tem aqui, ah, ele tem a parte aqui que tem anúncios, aqui, ó, anúncios e recursos. Você pode vir daqui do lado esquerdo, anúncios e recursos, anúncios. Se você tiver mais anúncios rodando, aqui também é um teste que eu estou fazendo. Eu coloquei algumas outras informações aqui dentro justamente para testar, por isso que ele está ruim. Mas uma dica, não deixe seu anúncio ruim. Ele só está assim porque esse é um conjunto novo, uma campanha nova de teste que nós estamos fazendo. Então tem algumas coisas internas nela ali que depois eu posso explicar para vocês melhor, que aqui faz parte da parte estratégica do negócio. E aí você sempre deixa bom ou excelente a sua campanha. E mesmo assim ela está trazendo bastante conversões para mim. Então aqui também, se você tiver mais anúncios, você vem aqui e você vê qual anúncio te traz mais retorno. Beleza? Não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele like e aquele comentário aí, ou indicar algum conteúdo que você queira ver também. Nesse vídeo era isso, um grande abraço e até o próximo.